Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe, analisando os jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sai na frente, mas leva a virada do Santos. Vamos acompanhar aí. E os primeiros 30 minutos, pelo menos aí do Cruzeiro, não é, Mário Marra? Foram, assim, absurdos. E a vitória santista muito graças também ao Brazão. Goleiro, hein, Mário Marra? Tá jogando uma temporada... Olha lá, essa defesa é um espetáculo. E a gente ficava até procurando a bola, vendo... Mas será que não entrou, né? E a torcida em campo também. E o Brazão consegue fazer uma grande defesa, como faz um grande campeonato. Bruno, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Boa noite a todos e feliz Dia dos Pais. O Consati falou tudo, né? O primeiro tempo era para um placar maior para o Cruzeiro. Era para um 3-0 ou algo assim. Só que esse é o tal do futebol, né? Segundo tempo o jogo foi mudando e o que a gente viu no primeiro tempo foi uma superioridade em quase todos os quesitos. Pode inventar um quesito aí que acho que o Cruzeiro também foi superior. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, postura, emocionalmente. O Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo. Só que esse é o futebol, né? As mexidas do Santos no segundo tempo mudaram a cara da partida. O Cruzeiro se viu com mais dificuldade. O jogo em algum momento ficou também muito aberto, meio lá e cá, mas no primeiro tempo ele não foi assim. O jogo foi aberto para o Cruzeiro e contra o Santos. Esse é o lance, né? Do Neymar. Dificilmente a gente vê igual, né? É uma rara chance do Santos no primeiro tempo que o Neymar desperdiçou. Agora, talvez tenha, então, apresentado esse resultado um grande vencedor do domingo, o Palmeiras. A gente vai falar depois, mas o Palmeiras agora fica mais perto do Cruzeiro. Porque agora a tabela tem o Flamengo na liderança da competição. Depois a gente põe na tabela direitinho, né? Porque os times, eles têm, além da pontuação, um número de jogos diferentes. O Palmeiras é aquele da crise? É isso que está em crise, estão querendo, né? Esse aí tá lutando pelo título. Tem jogos a menos. Até a metade do segundo tempo, não é que até ontem, até a metade do segundo tempo de hoje era da crise, mas a gente vai ver já como também o Palmeiras conseguiu virar o jogo. Também tem questões de arbitragem pra gente falar. Quantos não queriam uma crise dessa, né, Mário Marco? Pois é. Pra administrar, né, Brilho? Mas é o Flamengo com 40 pontos, o Cruzeiro com 37, o Palmeiras então com 36 pontos. E curioso também, não é, professora, que o Kleber Xavier faz algumas mudanças na equipe, as mesmas, com o mesmo sentido do que aconteceu no início da semana, no jogo contra o Juventude, onde o Santos consegue vencer, mas ele foi muito criticado pela torcida também. É verdade. De tirar os jogadores de lado, dobrar laterais, né? É verdade, Bruno. Feliz Dia dos Pais para o pai vicário. Opa! E para todos os pais que estão aqui nos assistindo, na mesa, e os que estão nos assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu jamais pensei, depois daquele primeiro tempo, que eu ia estar aqui comentando uma vitória do Santos. Eu acho que o próprio torcedor santista também... Tudo aquilo que você pensou, você jogou fora, né, professor? Você sabe, Calçado, a gente como jornalista, não é de hoje que a gente faz isso, né? Não é de hoje. Não é de hoje que a gente... Aquela coluna que muda aos 45 do segundo tempo. Amassava papel, aí já... E o Silvani, nosso editor, jogou fora de GC, que estava pronto. Isso. Mas apaga, deleta. Assim é o futebol, né? E muitos dizem que cada jogo é uma história. Nesse caso, cada tempo foi uma história. Porque o primeiro tempo, mesmo a chance que o Santos tem no primeiro tempo, não foi criada pelo Santos, foi criada pelo Vidalba, que vira uma bola errada. Sim. O Guilherme, muito ativo na partida hoje, né? Muito ativo. Hoje teve muita gente no Santos decisiva, né? Cabadeiro, Guilherme... O próprio Neymar era o único escape no primeiro tempo, mas na segunda etapa o jogo muda completamente. O Cruzeiro teve alguns problemas, eu acho que também cansou. O Cruzeiro vem de um jogo difícil no meio da semana, de Copa do Brasil, classificação difícil. O Cruzeiro tomou muito cartão amarelo. Verdade. Eu acho que o time ficou muito preocupado com isso. Mérito do Neymar também. Mas não pode se dar o luxo de parar como parou, né? Mesmo antes do gol da vitória do Santos... Algumas jogadas antes, e a gente já estava aqui assistindo, sentado aqui, eu comentava com o Marra que o Cruzeiro estava dando muito milho para o bode. Era muito espaço naquela defesa do Cruzeiro. O jogo não tinha acabado, né, gente? Então, por mais que o Santos tenha feito menos ofensivamente no jogo inteiro, em relação ao Cruzeiro, acabou sendo uma vitória justa. Uma vitória de um time que soube resistir no primeiro tempo. Foi vitória para o Santos virar, perdendo só de 1-0. E na segunda etapa, os acertos
do técnico, essa é uma coisa curiosa, né? Em tese, claro que o torcedor santista fica satisfeito em ter tantos jogadores na frente como no começo desse jogo. Sim, sim. Mas de que adianta se a bola não chegava neles? Se o Neymar era o único escape? Então, às vezes, é legal você dar um passo atrás para dar 2 à frente. E até o curioso é que a insatisfação por parte da torcida santista era com a instabilidade na defesa. Normalmente é o contrário. O santista reclama que não tem o DNA. O Carille caiu por causa disso. Mas são os tais teóricos, né? Hoje calou-se a boca dos teóricos. E a minha também. Quando eu vi esse primeiro tempo hoje, eu tinha todo um discurso aqui preparado para o Cruzeiro e menos para o Santos. Um vencedor da semana, ou deste domingo, é o Kleber Xavier. O Santos vai a 21 pontos, Breiler. Ele já abre 4, então, em relação à zona do rebaixamento. É verdade que ele tem uma partida a mais que o Vasco, mas já são 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Sem dúvida, Bruno. Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais a todos. O Kleber Xavier ganhou pontos, não só pela vitória, que é importantíssima na luta do Santos contra o rebaixamento, né, para sair dessa situação desconfortável, mas também contra os haters, porque os torcedores que querem a queda do Kleber Xavier já tinham a cama prontinha para derrubá-lo com o argumento das substituições que ele fez. Porque ele mantém o Guilherme, que é um jogador que é contestado e às vezes até de forma desproporcional, voltou bem ao time, no primeiro tempo já estava sendo bem ativo, e ele mantém o Guilherme até o final. O Guilherme faz gol, dá assistência, e até no segundo gol, o domínio dele no começo da jogada é magistral, né? A lá Neymar. E além disso, ele coloca o Tiquinho, que é um jogador muito contestado também, mas fazia sentido, porque ele, como o Calçade falou, precisava dessa referência lá na frente para o Neymar e fazer com que o Neymar saísse mais para participar do jogo, participar da criação. Então, por mais que o jogador escolhido tenha ali os seus poréns, mas a função que ele executaria era necessária para o que o Santos pedia. Entre o Zé Rafael, um meia também com um pouco mais de articulação. Então, as mexidas fizeram com que o Santos melhorasse no jogo. Então, ele ganha crédito, né, a partir disso também, dessa leitura que teve, porque as pessoas iam usar de forma negativa para questioná-lo por um resultado que passava muito pela maneira como o Santos se comportou no primeiro tempo e não pelas alterações que ele faria no time. Mas eu vejo que houve ali até de atitude do time também, uma mudança. A rotação do Santos melhorou no segundo tempo, merece a vitória. E do lado do Cruzeiro, é claro que o Cruzeiro vai lamentar muito essa derrota em casa, né? Mais uma, já tinha perdido para o Ceará, mas não tem como falar dessa derrota do Cruzeiro, na minha visão, sem falar da arbitragem. Na minha visão, o VAR intervencionista tirou pelo menos um ponto do Cruzeiro hoje em pleno Mineirão. Para mim é uma aberração marcar esse tipo de falta do Matheus Pereira no Zé Rafael. O Wilton Pereira Sampaio, no campo, mandou seguir, estava próximo da jogada. Viu a jogada. Se tem um contato ali, é um contato de jogo. O Matheus Pereira... Contato tem, né? Não, num segundo momento tem um pezinho. A gente já está separando o lance. Mas busca a bola, prof. É contato de jogo absolutamente natural. O que é contato e o que é falta, né? E que precisa ser respeitado o olhar do campo, o olhar do árbitro ali. E o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro FIFA, não pode ceder à pressão de uma chamada do VAR. E hoje o VAR, na minha visão, prejudicou muito o Cruzeiro, porque era um gol de um 2-1 e, de repente, o Cruzeiro fica com empate e sofre 2-1. Então, para mim, não dá para falar do resultado. É claro que o Cruzeiro tem queda de desempenho no segundo tempo, mas a arbitragem hoje, especialmente o VAR, na minha visão, comprometeu o resultado. A gente já vai ver, prof, esses lances aí. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. O que salva, então, o Kleber Xavier e o que faz o Santos hoje abrir 5 pontos de vantagem sobre a zona do rebaixamento? Tem alguns detalhes aí. Então, Calçade, entre esses detalhes, as mudanças do Kleber ou o primeiro tempo que o Brasão fez? As mudanças do Kleber, o Brasão foi espetacular, mas as mudanças do Kleber foram 5 mudanças. 2 com 90 a mais, então, assim, no final de jogo, 3 no intervalo. Essas 3 no intervalo deram ao Santos aquilo que ele precisava, porque ele ganha o Tiquinho, um cara à frente. Então, você não tem Neymar. O Neymar, ele é o cara com mais liberdade para circular. Ele era, teoricamente, o atacante mais
perto do gol. Mas assim, para jogar com ele mesmo. Foi assim que ele venceu o Flamengo, não foi? Ele mesmo, mas não funcionou contra o Cruzeiro. Ele tinha Barreal de um lado, tinha Roleiser e Guilherme. Guilherme volta excelente. Acho que a atuação do Guilherme é um exemplo para todo time. Do cara que do primeiro ao último minuto, enquanto ele esteve em campo, né, como ele se dedicou, isso faz a diferença. Mas você tem tecnicamente melhorou no segundo tempo. Você tem um time assim, cara, as coisas ficam mais favoráveis. Quando ele vem com Cabadeiro, ele vem com o Zé Rafael e o Tiquinho, ele ganha um jogador mais próximo do gol que é o Tiquinho e ele encorpa o meio de campo e dá ao Neymar uma liberdade para circular. Então, o Santos melhora muito, melhora demais. Então, o segundo tempo se deve a isso. E esse gol também, né? Ali o Jardim tinha ido pro tudo ou nada, porque ele tira um volante e vai com o Gabigol, né? Assim, ele vai para cima. E ele não está errado. Ele poderia pensar, vou garantir este empate e deixar como está. A outra, vou perder talvez um ponto, mas vou arriscar ganhar 3. Tá legal. Ele arriscou, perdeu tudo que tinha na vitória do Santos. Mas houve aí um Santos muito melhor na segunda etapa, com um goleiro que o tempo todo defendeu demais. Cara, e esse é o Campeonato Brasileiro, tá? Seja todos bem-vindos ao Campeonato Brasileiro. O time da ponta pode perder para um que está lutando para cair, só que esse time que está lutando para não cair tem Neymar. Né? E tem jogadores importantes que podem render muito mais. O Santos tem 10 pontos fora de casa, 11 em casa. Esses 11 em casa dão ao Santos só a 17ª colocação entre as equipes mandantes. E o Santos, fora de casa, seria o 6º entre os visitantes, porque tem 10 pontos, o 6º. Então, assim, não é um time que depende exclusivamente da sua casa. Ele precisa melhorar o rendimento em casa e, olha, se ele mantiver o que está conquistando fora, ele já tem 3 vitórias e um empate, cara, ele pode subir bem e não sofrer. Eu acho que a primeira missão do Santos nesse campeonato é não sofrer com a história de está perto da zona do rebaixamento, olha o perigo e tal. Que é o que tem acontecido com times que voltam da segunda divisão, né? Que vêm da segunda divisão. Só um detalhe, assim, é que eu acho muito cruel, algumas críticas são muito cruéis, algumas críticas são pertinentes e tal. Mas eu acho que vale a pena a gente destacar e abrir os olhos para uma situação. Eram 3 homens que tentavam fazer a bola chegar no Neymar. Ele troca 2. O que ele mantém, ganha o jogo. Ele troca o Roleiser, ele troca o Barreal, ele deixa o Guilherme. O Guilherme faz um gol e dá uma assistência espetacular. Verdade. Então, eu acho que sim, eu entendo a implicância pela implicância. É implicar porque é quase que um hobby do torcedor brasileiro, implicar com alguém. Se ele for seu técnico, é melhor ainda, né? Vamos implicar. Mas, de vez em quando, a gente precisa, nós, jornalistas, a gente precisa exercitar um olhar para tentar compreender por que o único jogador daqueles 3 que tentavam fazer a bola no Neymar, que ficou em campo, mereceu ficar em campo e porque ele foi decisivo. E aí a gente tem que ouvir o Kleber, né? Porque a gente entende que Roleiser e Barreal são jogadores de boa capacidade técnica, que vivem momentos técnicos, que têm capacidade para definir jogos, mas dentro do que pensava quando entrou o Zé Rafael, que é uma peça importante aí dentro do quebra-cabeça de meio campo, o Guilherme encaixava mais. E o resultado a gente viu depois. Por característica, né? Porque, menos verdade, o cara que vai acompanhar o lateral o tempo inteiro. E também ele tira o Rincon já tem um amarelo. Você ganha uma qualidade melhor com o Zé Rafael, por mais que o Zé Rafael esteja longe de ser o Zé Rafael do Palmeiras, você ganha uma qualidade melhor ali. A questão está muito nos nomes, né? É o segundo jogo seguido que ele tira. Eu não tiraria o Roleiser contra o Juventude, por exemplo. Eu acho que ali a coisa nem fluiu tão bem quanto hoje por uma circunstância diferente, né? O Santos, na verdade, o Santos contra o Juventude era o Cruzeiro contra o Santos. Era o time em casa, que tinha que se impor. Cada jogo... Morumbi cheio, né? Então, não cheio, mas assim, mais de 35 mil pessoas. E mesmo as críticas àquela atuação do Santos, a atuação não foi boa, mas só a superação de escapar
do vexame de perder pontos para um rival que hoje é direto, Sim. hoje o Juventude é um rival direto do E, Santos. prof, desculpa, o próximo jogo é contra o Vasco. Então, Próximo domingo. Pegado. Olha o tamanho desse confronto. pegado. Para o Kleber Xavier é muito bom o resultado de hoje, que dá tranquilidade para mais uma parada difícil. Né? Então, mas vocês estão analisando a reação do Santos e a gente não está falando especificamente que foi o Neymar que salvou o Santos, como talvez até tenha sido no jogo contra o Juventude. Isso é um bom sinal? Mas, para mim, o Neymar não foi protagonista hoje, indiscutivelmente. Mas foi muito importante. Ele ajudou. Não, mas assim, não é que, se não tivesse o Neymar, assim, por causa do Neymar o Santos virou. Hoje- Acho que o Brasão foi mais importante. Mas o Neymar poderia ficar marcado pelo gol perdido no primeiro tempo. É. Ali ele recebe um presente, o Guilherme também poderia sair com mais uma assistência do jogo, o Neymar desperdiça, mas ainda assim no primeiro tempo, o Neymar faz um papel de tentar criar praticamente sozinho, quando saía mais ali estava encaixotado pelos zagueiros, quando ele recuava um pouco mais para buscar a bola, sempre conseguia um drible, sempre conseguia arrastar a marcação e conseguiu cavar 2 cartões amarelos importantíssimos para o desenrolar do jogo, porque o Romero e Christian ficam pendurados, são 2 jogadores de pegada do Cruzeiro e, naturalmente, isso contribuiu para que o Cruzeiro baixasse um pouco a rotação no segundo tempo e até no lance do segundo gol, o Neymar faz uma movimentação que é rara, de inteligência ali. Ele sai da área, atrai o Djalma e, com esse espaço gerado, o Cabageiro infiltra para receber do Guilherme. Então, o Neymar não foi o cara que definiu com gol, com assistência, mas teve uma participação fundamental no 6º jogo completo seguido dele. esse é o ponto- 90 minutos, né? É algo a se exaltar também, porque por mais que não tenha sido um jogo de dependência E do o que ele Neymar... fez com o Fabrício Bruno antes até da virada santista. Agora, Aquele lance jogada do e, Tantinho. e no individual, até no primeiro tempo, o Neymar recebe uma bola em profundidade na corrida contra o Fabrício Bruno. E ele chega inteiro, o Fabrício Bruno tem que tirar dando um carrinho, um dos zagueiros mais velozes do futebol brasileiro. Para mim, isso é uma amostra de que, fisicamente, o Neymar mostra que está inteiro e a gente tem 6 jogos de Neymar jogando o tempo inteiro Coisa que não acontecia desde 2021. com regularidade e jogando bem. Então, para mim, isso também ressalta a vitória do Santos, uma participação coletiva do Neymar e individualmente. Eu dando vejo que conta ele do está recado em... no aspecto físico. Eu definia como evolução. Porque assim, o Neymar, da Copa de 2022 até o final do ano passado, ele tinha 20 partidas. Ele não... Então, se você pegar da Copa de 2022 até hoje, o Neymar não bateu uma temporada completa, entendeu? Somando todos os jogos, você deu metade de uma temporada brasileira, vai. Para um cara também acima de 30 anos, que precisa estar muito bem e que tem o projeto da Copa do Mundo, ele tem, e seleção brasileira também, seleção que é o Neymar, torcedor brasileiro também, né? Aqueles que amam, obviamente, aqueles que têm algum problema com ele, mas se ele jogar e fizer gol, vão ficar todos felizes. Então, assim, como deve ser essa preparação? O primeiro ponto é estar em campo, e isso ele está, mas eu acho que era necessário só admitir que não está legal ainda, ele está em evolução. O Neymar pode ser um cara muito mais ágil, muito mais tempo de percepção de jogo e tal. Ele é tecnicamente brilhante, mas o jogo ainda deve muita coisa a ele, para ele se adaptar. Mas isso hoje... é a grande notícia, mas de hoje... ter 6 jogos na Claro. sequência. Hoje... E, aliás, desculpa, 6 jogos em 24 dias. Isso aí já é o... aí já entra na conta também, né? na conta do absurdo. Em menos de um mês, o Neymar fez metade de todos os jogos do primeiro semestre no Santos e não foram jogos completos. Então, isso dá uma amostra que há, sim, uma evolução física e é mais justo com o Neymar compará-lo ao restante, né, aos companheiros dele, do que ao Neymar no auge. Porque esse auge dificilmente voltará, até pela idade, pelo estágio da carreira, as lesões que sofreu. Mas na comparação com os companheiros de Santos, ele nesse estágio físico já oferece muito mais perigo para as defesas, já gera muito mais drible, muitas situações de gol. Cartão amarelo. Exato, já força cartão do adversário. Então o Neymar, mesmo nos jogos em que não decide,
é imprescindível para o Santos. Não dá para pensar uma reação do Santos hoje sem o Neymar, que ele continue nessa toada. E aí a gente não tende a afastar um pouco o Neymar do Santos, do Neymar projetado para a seleção brasileira. O foco dele tem de ser no Santos, e o Neymar no Santos, até aqui, nesse segundo semestre, está entregando o que se espera dele para um jogador que sofreu todas as lesões e vem num processo de Para recuperação. ele é muito mais importante hoje minutagem do que brilho. Para o time, para a torcida, para a imprensa, talvez fosse melhor que ele comesse toda a bola todo o jogo. Mas minutagem para ele, firmeza do ponto de vista físico, é o fundamental, inclusive do ponto de vista do futuro dele com o Ancelotti. A gente, conhecendo o Ancelotti como conhece, sabe que na cabeça do técnico atual da seleção brasileira será muito mais importante isso do que eventuais brilharecos. Porque ele já fez gol olímpico, ele já decidiu o jogo contra o líder do campeonato. Verdade. Mas não é isso que a gente espera a médio e longo prazo. A gente espera a médio e longo prazo um Neymar, pelo menos no nível dos jogadores em atividade no Brasil. Ninguém está querendo aquele Neymar do 1 contra 1, isso a gente não vai ver mais. A questão para mim assim, é que às vezes a gente... Vocês vão se lembrar daquela entrevista do Jorge Jesus, altamente constrangido, quando falou que o Neymar não conseguia ser competitivo. O Neymar está sendo competitivo. O tempo passou, ele está em outro ambiente, o Santos não está disputando a tabela, a parte alta da tabela, mas o Neymar tem sido competitivo nos jogos que fez. O Neymar foi competitivo contra o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. O Neymar foi competitivo contra o Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o Santos venceu esses 2 jogos. E até na partida recente que o Santos perdeu contra o Inter, ele também foi competitivo. Né? Agora ele vai ter um intervalo aí de uma semana que também é importante para não acontecer o que aconteceu no Campeonato Paulista. Esticou quando ele a fez corda. aqueles jogos todos em sequência e ficou fora da semifinal. E ele está com 2 cartões, ou seja, daqui a algum tempo ele vai obrigatoriamente... Mas era fundamental que ele ficasse para o jogo contra o Vasco, que é... O primeiro tempo foi mais do Vasco. O Vasco poderia ter vencido o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético criou boas situações. Inclusive, um gol que o Biel perdeu, ele e o gol. Né? A bola subiu. Um detalhe, o Atlético vai ter muita dificuldade para fazer a gente entender o movimento da compra do Júnior Santos. Ou vender, alguma coisa assim, porque foram 8 milhões de dólares. E o Júnior Santos... Até agora não... Hoje eu entendo que a direção tem que olhar com carinho. Porque o que aconteceu? Ou o que aconteceu com ele, ou o que aconteceu com o dinheiro. Alguma coisa aconteceu aí. Pessoal, vamos embora, tá? Mais conhecido como amanhã. Amanhã tem linha de passe, tá? Às 22 horas, pós Juventude e Corinthians, não é isso? Exatamente. O jogo que vai fechar a rodada do Brasileirão. Feliz Dia dos Pais mais uma vez para todo mundo. Boa semana aí a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, valeu. O Santos venceu pela segunda vez seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Peixe fez um péssimo primeiro tempo, saiu perdendo para o Cruzeiro, mas mudou de postura no intervalo e foi buscar a virada no Mineirão lotado. Com gols de Guilherme e Cabaleiro, o alvinegro praiano bateu a Raposa por 2-1 e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Mesmo jogando em casa e apoiado por mais de 59 mil pessoas nas arquibancadas, o Cruzeiro não conseguiu dar conta do recado e confirmar seu favoritismo. Os mineiros saíram na frente com Fabrício Bruno, anotando de cabeça, mas diminuíram a frequência na etapa final e acabaram sofrendo o empate. O resultado fez com que a Raposa se mantivesse na segunda colocação, atrás do Flamengo. Ao fim da partida, uma cena chamou a atenção de todos. O atacante Neymar trocou camisa com Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, e deixou o gramado do Mineirão vestindo o uniforme da Raposa. O craque do Santos abraçou seus companheiros e festejou a importante vitória com a camisa azul do adversário. Com a vitória fora de casa, o Santos está em uma sequência de 3 jogos de invencibilidade. O time paulista chegou aos 21 pontos ganhos e ocupa a 14ª colocação na tabela, 5 pontos à frente do Vasco, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro fica estacionado nos 37 pontos, 3 pontos atrás do Flamengo e com um jogo a menos do que o rival carioca.
O Cruzeiro volta a campo na segunda-feira da próxima semana, dia 18, para enfrentar o Mirassol, no interior de São Paulo. Já o Santos recebe o Vasco no Morumbi um dia antes, no domingo. Para esta partida, os alvinegros já compraram mais de 30 mil ingressos com antecedência.